Existe uma sensação estranha quando descobrimos que aquilo em que sempre acreditamos pode não ser toda a verdade. É como se o chão sob nossos pés se movesse levemente, revelando camadas ocultas de uma realidade muito mais vasta e complexa. Durante milênios, textos foram enterrados, interpretações foram silenciadas e visões de um homem que transformou a história da humanidade foram cuidadosamente apagadas porque representavam um perigo mortal para as estruturas de poder estabelecidas. Hoje mergulharemos em territórios que poucos ousam explorar. Os evangelhos proibidos pela Igreja, especialmente aquele que revela um Jesus profundamente diferente daquele que conhecemos. Um mestre que não pedia obediência cega, mas convidava ao despertar interior. Um guia que não estabelecia hierarquias, mas revelava a divindade presente em cada ser humano. A história oficial nos conta apenas uma versão dos fatos, mas as areias do Egito guardavam segredos que transformariam nossa compreensão sobre o cristianismo primitivo. Entre os séculos segundo e IV de nossa era, quando o cristianismo ainda estava se formando, dezenas de evangelhos, cartas e tratados circulavam livremente, oferecendo visões completamente distintas sobre Jesus e sua mensagem. Alguns o apresentavam como ser divino, outros como homem iluminado, e alguns como mestre esotérico que transmitia conhecimento secreto do reino interior a poucos discípulos escolhidos. Quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano sob Constantino, foi necessário estabelecer uma doutrina única e controlável. Para isso, apenas 4 evangelhos foram selecionados: Mateus, Marcos, Lucas e João, e declarados inspirados por Deus. Todo o resto foi condenado ao esquecimento, destruído ou perseguido com fervor implacável. Entre esses textos marginalizados encontravam-se escritos que hoje chamamos de apócrifos ou gnósticos. Descobertos em lugares como Nag Hammadi, no Egito, em 1945, revelaram uma riqueza espiritual imensa que havia sido deliberadamente ocultada. Neles encontramos um Jesus profundamente humano, mas ao mesmo tempo mestre de um conhecimento interior que rompia completamente com as estruturas de poder estabelecidas. Segundo o Evangelho de Tomé, por exemplo, Jesus não falava do reino de Deus como um lugar futuro ou distante, mas como uma realidade já presente, escondida dentro de cada pessoa. Ele dizia: "O reino está dentro de vós e fora de vós." Este tipo de ensinamento transformava a espiritualidade numa experiência direta, eliminando a necessidade de intermediários, templos ou hierarquias. E precisamente isso era o que resultava perigoso demais para uma igreja em construção que necessitava de autoridade centralizada para sobreviver. Reflita por um momento sobre as implicações profundas desta mensagem. Se Jesus ensinava que o reino está dentro de ti, o que isso significa para a tua própria existência? Como mudaria a tua relação com o divino se descobrisses que não precisas de mediadores, que não dependes de ritos impostos por outros, mas que podes experimentar o sagrado na profundidade do teu próprio ser? Este evangelho perdido revela um Jesus mais íntimo, mais humano, mas simultaneamente mais poderoso, porque não se limita a ser uma figura de culto distante, mas torna-se um guia direto para o despertar espiritual. Este Jesus não exige obediência cega, mas convida à compreensão, à busca pessoal e à experiência direta da verdade que habita em cada alma. Estudiosos como Elaine Pagels, historiadora da Universidade de Princeton, demonstraram como estes textos gnósticos apresentam um cristianismo alternativo centrado na experiência individual do mistério sagrado. Segundo Pagels, o que estava em jogo era uma liberdade espiritual versus a obediência institucional. Essa tensão marcou o destino de milhões de pessoas através dos séculos.
Imagine o que teria acontecido se estes evangelhos não tivessem sido proibidos. Que tipo de cristianismo teríamos hoje? Seria uma religião mais livre, mais conectada com a experiência interior, mais aberta ao mistério inesgotável da existência? Estas questões são essenciais porque nos permitem ver como a história não foi apenas escrita por vencedores políticos, mas também por aqueles que temiam perder o controle espiritual sobre as massas. Quando em 1945, alguns camponeses egípcios encontraram por acaso jarros enterrados perto de Nag Hammadi, não sabiam que estavam desenterrando um dos maiores segredos espirituais da história. Aqueles manuscritos, que permaneceram ocultos durante mais de 1500 anos, continham evangelhos, tratados e escritos gnósticos, que revelavam uma imagem de Jesus completamente distinta daquela consolidada na tradição oficial. Entre eles encontrava-se o Evangelho de Tomé, um texto que muitos estudiosos consideram tão antigo quanto os evangelhos canônicos, mas cuja visão é radicalmente diferente. Em lugar de narrar milagres, crucificação ou ressurreição, o Evangelho de Tomé recolhe frases atribuídas a Jesus, ditos repletos de enigmas e sabedoria espiritual. É como se estivéssemos escutando diretamente o Mestre, não através de relatos históricos, mas em sentenças que desafiam nossa mente e despertam nosso espírito. Uma de suas frases mais impactantes declara: "O reino está dentro de ti e fora de ti. Quando te conheceres a ti mesmo, serás conhecido e compreenderás que és filho do Pai vivente. Detente um instante e reflete sobre o que significa que o reino já esteja dentro de ti." Esta ensinança é profundamente transformadora, porque rompe com a ideia de que a salvação depende de ritos externos ou da autoridade de uma instituição. Em vez disso, nos convida a uma jornada interior, a busca do autoconhecimento como caminho para o divino. É uma mensagem de empoderamento espiritual que coloca a experiência pessoal acima de qualquer estrutura hierárquica. Aqui compreendemos por que a Igreja viu nestes textos um perigo mortal. Se cada pessoa podia descobrir dentro de si mesma a centelha divina, então o poder dos sacerdotes, dos templos e das autoridades religiosas ficava profundamente debilitado. A espiritualidade não podia ser controlada porque se convertia numa experiência íntima e intransferível. O Evangelho de Tomé não é o único que mostra um Jesus diferente. O Evangelho de Maria, atribuído a Maria Madalena, também oferece uma visão revolucionária. Nele, Maria aparece como discípula próxima que recebe revelações secretas do Mestre. Os outros discípulos sentem-se incomodados com a autoridade espiritual que Jesus lhe confere. Alguns, inclusive, a rejeitam por ser mulher. Mas este texto sugere que Jesus valorizava Maria como alguém que havia compreendido profundamente sua mensagem. Pensa no quão disruptivo era este evangelho em seu tempo. Não apenas questionava as hierarquias religiosas, mas também as estruturas sociais que marginalizavam as mulheres, apresentando um cristianismo mais igualitário, onde a verdadeira autoridade não provinha do gênero, nem do posto social, mas da profundidade da compreensão espiritual. Investigadores como Helena Kazin sublinham que estes escritos não pretendiam substituir os evangelhos conhecidos, mas oferecer um caminho distinto, uma via para a experiência direta do divino. Em lugar de dogmas rígidos, propunham enigmas. Em lugar de obediência cega, convidavam à introspecção profunda. O que sentirias se descobrisses que Jesus não queria fundar uma religião institucional, mas despertar a consciência interior de cada pessoa? O que aconteceria se o que conhecemos como cristianismo fosse apenas uma das tantas interpretações possíveis de sua mensagem, e não necessariamente a mais próxima de seu ensinamento original? Estes evangelhos proibidos
nos fazem questionar o relato oficial e nos recordam que a história está repleta de silêncios impostos. Os concílios da Igreja, como o de Nicéia, no ano 325, não apenas definiram dogmas, mas também eliminaram vozes que não coincidiam com a ortodoxia. Vozes que, como a de Tomé ou Maria Madalena, podiam abrir uma porta para um Jesus mais humano, mais próximo, mais acessível e, simultaneamente, mais profundo. O que tanto temia a Igreja para condenar estes textos? A resposta parece clara. Temiam perder o monopólio da verdade. Temiam que as pessoas descobrissem que não necessitavam intermediários para conectar-se com o divino. Temiam que o despertar espiritual se convertesse num movimento impossível de controlar. Este medo levou a que durante séculos se apagassem, queimassem e proibissem textos que continham uma riqueza espiritual incalculável. Mas a verdade, como semente enterrada, sempre encontra maneira de emergir à luz. Hoje temos acesso a esses manuscritos e podemos redescobrir um Jesus distinto. Não um dogma, mas um mestre. Não um juiz distante, mas um guia interior. Não um salvador imposto, mas um companheiro de caminho que nos ensina a descobrir o divino no mais profundo do nosso ser. Um dos documentos mais reveladores neste sentido é o Evangelho de Felipe. Este texto gnóstico, também encontrado em Nag Hammadi, descreve os mistérios do amor, da união espiritual e do conhecimento secreto que Jesus transmitia a seus discípulos mais próximos. Ali se afirma que o verdadeiro sacramento não é um ritual externo, mas uma união interior que conecta o ser humano com a plenitude divina. Fala-se do mistério da câmara nupcial, um símbolo da união entre o humano e o divino, dentro de cada indivíduo. Se o sagrado não se encontra em templos de pedra, nem em rituais dirigidos por autoridades religiosas, mas na experiência íntima de união com o divino na profundidade da alma, então a mensagem de Jesus não era um chamado para submeter-se a estruturas, mas para libertar-se delas. O que significa para ti considerar que o mais sagrado não está fora, mas dentro de ti mesmo? O Evangelho de Felipe também oferece passagens onde se ressalta uma proximidade especial entre Jesus e Maria Madalena, o que alguns interpretam como sinal de que ela ocupava lugar privilegiado na transmissão do ensinamento. Isso foi retomado por pensadores modernos que questionam a visão reducionista de Maria como simples seguidora, propondo-a como discípula fundamental. O estudioso Jean-Yves Leloup, que traduziu e comentou vários destes evangelhos, sublinha que a gnose, o conhecimento espiritual direto, não era conhecimento intelectual, mas experiência transformadora. Segundo Leloup, os textos gnósticos apontam para despertar em cada ser humano uma consciência superior, uma percepção de si mesmo como portador da centelha divina. Esta ideia conecta com antigas tradições esotéricas como os ensinamentos herméticos do Egito ou a filosofia neoplatônica, que também afirmavam que a alma é reflexo do eterno. Jesus, nestes evangelhos proibidos, aparece não como fundador de uma instituição, mas como iniciado que revela mistérios eternos compartilhados pelas grandes tradições espirituais da humanidade. O que sentirias se descobrisses que as palavras de Jesus estavam destinadas a revelar a divindade em cada ser humano e não unicamente a estabelecer regras externas de conduta? Como mudaria tua visão da vida se entendesses que o eterno habita em ti e que a verdadeira salvação é a união consciente com essa centelha divina? Estas ensinanças resultavam profundamente subversivas em seu tempo. Um Jesus que falava de conhecimento interior, de liberdade espiritual e de igualdade essencial entre homens e mulheres, representava desafio direto para quem queria consolidar uma estrutura de poder centralizada. Por isso,
Estes textos foram marginalizados, perseguidos e declarados heréticos. Contudo, sua mensagem sobreviveu em comunidades secretas, em círculos esotéricos e na tradição dos místicos, que através dos séculos continuaram transmitindo a ideia de que a verdade não se encontra em dogmas, mas na experiência interior. O escritor e teólogo Hans Jonas, especialista em gnosticismo, afirmava que a gnose é, antes de tudo, um chamado ao despertar. O reconhecimento de que este mundo material não esgota a realidade e de que dentro de nós pulsa uma dimensão espiritual que nos conecta com o infinito. Quando lemos os evangelhos proibidos com esta perspectiva, compreendemos que Jesus não queria simplesmente criar nova religião, mas abrir uma porta para outra forma de existir. O que aconteceria se milhões de pessoas descobrissem hoje esta mensagem e começassem a vivê-la? O que sucederia se a humanidade compreendesse que não há separação entre o humano e o divino, e que cada indivíduo é portador da luz eterna? Sem dúvida, o mundo seria distinto, porque deixaríamos de buscar a salvação fora, em instituições ou autoridades, e começaríamos a viver desde a plenitude que já habita em nós. Ao longo desta jornada, vimos como os evangelhos proibidos oferecem um retrato de Jesus completamente distinto daquele que ficou na tradição oficial. Um mestre que não buscava instaurar religião hierárquica, mas despertar a centelha divina em cada ser humano. O mais surpreendente de tudo aparece quando compreendemos o núcleo central destes ensinamentos. A verdadeira salvação não se encontra em esperar um paraíso futuro, nem em obedecer cegamente a instituições externas, mas em descobrir a divindade que já habita na profundidade do nosso ser. Imagina por um instante que Jesus, em lugar de impor sua missão, te convidasse à liberdade mais radical. Imagina que suas palavras não fossem mandatos fechados, mas chaves que abrem a porta do conhecimento interior. Imagina que a cruz, além de ser símbolo de sofrimento, fosse lembrança de mistério muito mais profundo. A união entre o humano e o divino, que cada pessoa pode experimentar aqui e agora. O Evangelho da Verdade, outro dos textos encontrados em Nag Hammadi, expressa de maneira poética que o esquecimento de nossa verdadeira natureza é a raiz da ignorância e que a missão de Jesus foi recordar-nos quem somos na realidade. Não veio apenas para redimir, mas para despertar. Mostrou-nos que o maior pecado não é a desobediência externa, mas viver adormecidos, desconectados da luz que nos habita. Esta mensagem é tão profunda que, se a abraçarmos, muda completamente nossa relação com a vida, com o universo e conosco mesmos. Como dizia o grande místico Meister Eckhart séculos depois, o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Esta frase encerra a essência do que os evangelhos proibidos queriam transmitir. Não há separação entre o humano e o divino. Somos reflexos de uma mesma realidade eterna. Se Jesus insistia que o reino está dentro de nós, é porque queria que cada ser humano reconhecesse sua própria dignidade espiritual, sua capacidade de experimentar o sagrado sem necessidade de intermediários. O que aconteceria se tomasses a sério estas palavras? Como mudaria tua vida se vivesses cada dia com a certeza de que levas em ti mesmo o reino, que teu interior é templo vivo e que a divindade se manifesta através de ti? Esta não é apenas reflexão teórica, é convite para transformar tua existência. O poder desta mensagem foi o que levou a igreja primitiva a silenciá-la, porque um povo consciente de sua grandeza interior, livre de medos impostos, já não precisa submeter-se, já não necessita mediadores que se autoproclamam guardiões da verdade. Por isso, estes evangelhos foram proibidos, condenados, enterrados, mas hoje ressurgem com mais força que nunca,
recordando-nos que a verdade não pode ser destruída, apenas adiada. A ensinança mais poderosa de todas, a que coroa este percurso, é esta: Jesus não veio para que o adorássemos como Deus distante, mas para mostrar-nos que o divino já está em nós. Sua missão não foi criar dependências, mas libertar consciências. Não foi levantar templos de pedra, mas despertar templos viventes em cada ser humano. Esta é a grande revelação que a Igreja não pôde tolerar, porque anulava sua necessidade de controlar. Esta descoberta muda radicalmente nossa forma de entender o cristianismo, mas também nossa maneira de viver. Chama-nos a olhar para dentro, a reconhecer-nos como portadores da luz eterna e a assumir a responsabilidade de nossa própria transformação. O que farás com esta revelação? Seguirás vendo o divino como algo distante e alheio, ou aceitarás que a centelha do eterno já brilha em ti? Esta é a decisão mais importante, porque marca o rumo de tua vida espiritual. O Evangelho proibido que mostra um Jesus diferente não é apenas documento antigo, é espelho. E nele, se olhares com atenção, descobrirás que tu mesmo és portador do reino, que o divino habita em ti e que o verdadeiro caminho espiritual começa na profundidade do teu ser. Essa é a ensinança mais poderosa de todas.